Quais são os 3 principais erros que uma igreja comete quando ela começa a trabalhar com projetos sociais? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Logo depois da vinheta, a gente já volta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Ladentin, sou professor na área de gestão, captação de recursos, empreendedorismo social, e nesse canal aqui eu compartilho conteúdos sobre projetos sociais para você que realmente quer transformar o mundo, transformar a sua comunidade, ser relevante com aquilo que você tem de dons e talentos aí na sua vida, beleza? Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de baixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que o próprio YouTube te avise quando eu colocar vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo aqui. E você também já deixa o teu like, teu comentário, compartilhe com outras pessoas para que esse vídeo chegue para pessoas que trabalham com projetos ou que desejam trabalhar e também a gente consiga compartilhar esse conteúdo com mais gente, beleza? Então vamos lá falar sobre os erros, os 3 principais erros que a igreja comete quando vai trabalhar com projeto social. Quando a gente fala de projeto social, automaticamente a gente pode perceber que existe um movimento religioso muito presente dentro dessas iniciativas. Então a gente pode pegar, por exemplo, os espíritas, que têm um movimento de caridade muito grande, né, que acreditam muito nisso e se envolvem muito com o social. A gente tem muitos projetos ligados à Igreja Católica que são bem relevantes. A gente tem um movimento de igrejas evangélicas também que, com certeza, né, se movimentam muito nesse setor social. Você pode perceber, por exemplo, que muitas casas de recuperação são ligadas a movimentos cristãos, né? Então, existe esse pano de fundo, isso é legal, de milhares e milhares de igrejas, de projetos sociais que existem. Uma boa parte, se a gente pode dizer talvez a maioria deles, está ligado a algum tipo de igreja, algum tipo de movimento religioso, ou de alguma maneira a pessoas que estão dentro das igrejas e que querem trabalhar de alguma forma para transformar a vida das pessoas e das comunidades. Isso é muito bacana. Mas existem alguns cuidados que a gente deve tomar para que a gente não misture algumas coisas e também, de alguma maneira, tenha resultados mais expressivos do que a gente tem visto em alguns casos por aí. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá para os 3 principais erros que eu tenho percebido e que eu não quero que você cometa. E por isso, assista esse vídeo até o final, porque vale muito a pena. A terceira dica é a mais importante. Vamos lá. O primeiro erro é a não profissionalização. A igreja, o movimento religioso, quando se envolve com um projeto social, muitas vezes tende a pensar que, poxa, eu tenho orado bastante, eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho feito muita coisa bacana dentro da igreja e Deus vai abençoar e vai abrir as portas e por isso ele se afasta um pouquinho da capacitação mais profissional, de tornar o projeto mais profissional possível, organizado, estruturado. Saber fazer uma boa prestação de contas, saber as estratégias de captação de recursos. Muitas vezes os projetos estão passando um perrengue danado financeiro e aí, obviamente, e está certo, eles vão orar para que Deus possa abrir as portas, para que os milagres aconteçam. Ótimo, tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo também tem que se capacitar. Não adianta só orar e não fazer a sua parte. Então você tem que saber criar as estratégias para que esses problemas financeiros talvez não aconteçam da maneira como ele está acontecendo agora. Então você se capacitar em todas as áreas para tornar o teu projeto cada vez mais estruturado, organizado, juntando a sua parte com aquilo que Deus realmente está fazendo. O erro está em tirar a sua responsabilidade, não agir, não procurar se desenvolver e somente porque é atrelado à igreja você pensar que está tudo certo. Vamos fazendo aí de qualquer jeito, que Deus vai abençoar, vai fazer a obra dele e pronto. Não, isso é um grande erro e a gente vê que projetos que têm uma capacidade muito legal de poder gerar resultado, de transformar a vida das pessoas, talvez estejam aquém, estão fazendo menos do que deveria. Por quê? Porque você, como empreendedor, como pessoa da igreja que está ligado ao projeto, não tem se capacitado como deveria. Então precisa aprender sobre todas as coisas relacionadas à gestão, organização, estruturação, saber escrever um bom projeto. Por quê? Porque Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a tua. O segundo erro que a gente percebe são as pessoas que lideram a igreja também liderarem o projeto, a iniciativa social. E por que isso é ruim de alguma maneira? Porque, vamos pensar,
Muitas vezes a igreja tem uma associação, um CNPJ de associação, ela formalizou essa iniciativa social, tudo bem. Ou em muitos casos, a igreja tem só um ministério de ação social, um movimento, mas que não é formalizado ainda, tá extremamente debaixo do guarda-chuva da igreja. Por que a gente tem que tomar um cuidado nisso? Porque as características, pessoal, da igreja, a finalidade da igreja é diferente da finalidade do projeto. A finalidade da igreja está muito ligada à nutrição da fé, ao discipulado, ao acompanhamento, ao desenvolvimento da fé dos seus membros. O projeto ele vem com outra finalidade, mais social, muitas vezes ligado a um problema social grave dentro daquela comunidade. Então, a maneira de se trabalhar, o formato, é muito diferente. Não adianta você chegar no projeto social e querer fazer quase como o mesmo trabalho, né, que acontece na igreja. Né? Para combater um problema social, por exemplo, de violência contra a criança e adolescente, você vai precisar fazer trabalhos, criar metodologias que são totalmente diferentes daquilo que acontece na dinâmica de uma igreja local. Certo? Então, por isso você precisa ter esse cuidado. Quando as mesmas cabeças pensam as duas vertentes, pode se confundir. E as coisas podem acontecer. Pode atrapalhar tanto o processo da igreja local, de uma pessoa que gosta muito do social, tentar tornar a igreja quase como um projeto, ou a pessoa que é muito apaixonada pelo ministério pastoral ou de liderança pastoral, também querer fazer do projeto social uma igreja. E aí, nesse caso, vai confundir, vai desequilibrar, e nenhuma das duas iniciativas pode gerar aquilo de resultado que a gente tanto deseja e que as pessoas com certeza acreditam que possam ter. Então é importante que as lideranças sejam diferentes. Obviamente que elas vão estar atreladas, elas vão estar conectadas, isso é importante, uma dando respaldo para a outra, mas ao mesmo tempo é importante que cada pessoa, cada liderança das iniciativas sejam diferentes, isso vai ajudar muito na organização e no trabalho, no dia a dia do projeto e também da igreja, beleza? O terceiro erro que a gente percebe é quando a igreja usa o projeto social como gancho de evangelização. E o que é isso? É usar as atividades, as ações, né, tudo aquilo de social que ela está oferecendo para a comunidade apenas como uma desculpa, uma justificativa para o quê? Para poder falar de Jesus no final para ela. Olha só esse exemplo. Imagina que você vai fazer uma ação dentro de uma comunidade num sábado e você quer fazer uma gincana com as crianças e adolescentes. Então você vai preparar algumas atividades, você vai dar um lanche no final e depois desse lanche você vai falar sobre Jesus e vai falar sobre aquilo que você acredita a partir da sua fé. Mas, quando a gente faz como gancho, você não está muito ligando para aquilo que vai gerar na vida das crianças e adolescentes a partir do quê? Da gincana, do divertimento, do lazer que você quer oferecer para elas. Você está pouco preocupado com isso. Você está fazendo essa parte só para o quê? Para atrair essas crianças e adolescentes, para que no final elas estejam com a atenção em você para você falar de Jesus. Como se só essa última parte fosse importante, ok? Como só se essa última parte fosse a única maneira ou o único método de falar sobre o Evangelho. E não é. Quando você usa essa motivação distorcida, você não dá muita atenção, né, para falar também de Jesus, para comunicar os princípios cristãos a partir de um bom planejamento, a partir desse movimento de relacionamento com elas, a partir da gincana, a partir daquilo que você está oferecendo de lazer, de um movimento gostoso de estar com elas. Quando você usa uma atividade apenas como uma desculpa, você está enganando essas pessoas. Parece muito rude e agressiva essa palavra, mas é isso que acontece. Porque você só está fazendo a atividade em si para o quê? Para que lá no final você tenha atenção e que elas escutem o que você tem de mensagem. Mas a gente comunica o Evangelho, comunica Deus em tudo que a gente faz. Se você for fazer uma escolinha de futebol, o que precisa acontecer? Eles precisam aprender sobre futebol. Você não pode fazer qualquer tipo de atividade, pegar qualquer pessoa, né, que não sabe nem jogar bola, não sabe chutar uma bola, para dar aula, porque no final das contas o que você quer é só aquela atenção no final. Se você vai dar uma aula de informática, você precisa fazê-la com muita excelência, porque você quer que as pessoas, ou precisa querer que as pessoas aprendam sobre informática. No final da atividade, você vai avaliar
se elas aprenderam ou não isso, certo? Se você vai fazer uma oficina de empreendedorismo, você quer que elas empreendam, que elas gerem renda para elas. Isso é um resultado. E isso, quando a educação chega para as pessoas, quando elas aumentam a renda, quando você proporciona projetos onde elas se desenvolvam, quando elas se divertem, quando elas têm uma nova perspectiva de futuro, quando elas conseguem se defender de violências que elas sofrem, isso também é evangelho chegando na vida das pessoas. Então não é só aquele movimento de falar no final, mas tudo que a gente faz precisa comunicar o evangelho. Quando você usa as atividades apenas como uma desculpa, você está enganando a comunidade. O efeito é totalmente contrário. Se você não perceber isso, pode ser tarde demais. Então não use as atividades, o projeto, como um gancho de evangelização, apenas para você falar verbalmente sobre aquilo que você acredita relacionado à sua fé. E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se você gostou, deixa o teu like aqui, compartilha com os amigos que trabalham com projetos ou que pretendem trabalhar, principalmente aqueles que estão relacionados à igreja. E já deixa o teu comentário aqui, me fala um pouquinho do que você achou, se fez sentido para você, qual o erro que mais te chamou a atenção. E é isso. A gente se vê, gente, no próximo vídeo. Faça parte aqui do canal, se inscreva. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.